Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Albérico, Sim. Estamos aqui novamente Graças a Deus. cumprindo o nosso dever. Sim, sim. Transmitir e divulgar e ensinar a palavra de Deus. O que nos traz muita alegria mesmo. Um diácono, um padre, é a nossa função. Sim, sim. Aonde nós paramos exatamente na semana passada, se lembra? Sim, nós estávamos aí no capítulo 5º, né? E falávamos Falávamos acerca primeiro falamos sobre a justificação pela fé. Depois, chegando no capítulo 5º, o senhor fez aí uma incursão acerca da proto-história, da meta-história. e na proto-história Sim, eu disse que enquanto não houve consciência de si, consciência reflexa, liberdade e vontade, não podemos dizer que estamos diante de um ser humano. Isto causa determinados problemas, sabe? Porque há animais que parecem ser muito inteligentes. Por exemplo, chimpanzé. um macaco. Não qualquer tipo de macaco, o chimpanzé, que o senhor falou. Esses animais parecem ser inteligentes. Eles fazem ações que parecem inteligentes. Só que nós damos a isto o nome de estimativa. Isto é, eles têm uma estimativa, um sentido interior, além dos 5, muito elevado. E, na linha evolucionista, uma estimativa muito elevada está em posição tangencial com uma inteligência já bastante primitiva. Porém, o limiar foi transposto, porque houve já aqui consciência reflexa, liberdade e responsabilidade na escolha. Só que, vejam, estão quase que juntos, porque uma grande estimativa, uma estimativa muito avançada, está em posição tangencial com uma inteligência incipiente. Mas há uma diferença abissal entre este e este. O limiar foi transposto. Este não é um homem ainda, este aqui já é. Primitivo, claro, morfologicamente ainda com traços da evolução anterior, mas este aqui já tem, ainda que incipiente, consciência reflexa, liberdade e vontade e capacidade de decidir o bem e o mal. Agora, eu repito, quando isto se deu e quem foi este homem? Nós nunca saberemos. A ciência nunca saberá. E então, para falar desse homem, nós só temos o gênero mitológico ou metafórico, que é aquele que ocupa o capítulo 2 e 3, sobretudo, do livro do Gênesis. E é a este homem que Paulo se refere. Só que Adão vem de Adamá. Adamá, em hebraico, significa terra. Adão significa aquele que foi tirado da terra. E, neste caso, Adão é uma figura corporativa. Somente no capítulo 5º do livro do Gênesis, Adão é demonstrado como uma figura pessoal. Adão é sempre corporativo. O que significa isto? Isso significa que o texto está muito mais perto de nós do que à primeira vista parece. Adão somos todos nós, a começar do primeiro. Todos nós somos Adão.
Adão é figura corporativa. Adão incorpora toda a humanidade. Porque não posso falar de Adão como falaria de Davi ou como falaria de Pedro. Porque aqui eu estou falando de duas pessoas distintas. Adão é uma pessoa que envolve todas. Há uma diferença enorme entre falar de Adão e falar de Davi ou falar de Pedro. E se aplicaria também a Eva? A mesma coisa. A mesma coisa. Um primeiro homem e uma primeira mulher. Corporativos. Por quê? Porque o gênero humano é Adão e Eva. Nós somos Adão e Eva. Um gênero humano só de Adão não daria. Nem um gênero humano só de Eva. O gênero humano encerra necessariamente a paridade sexual. Não há homem sem mulher e não há mulher sem homem. Agora, se o autor fala do todo usando uma linguagem mitológica, é claro que ele não tinha essa consciência toda que eu tenho hoje, mas ele estava falando de um todo. Todos nós somos Adão. Todos. E este Adão que pecou envolve o primeiro e nos envolve a todos nós também. Portanto, nós todos imitamos, cada um a seu modo, o primeiro Adão. E o pecado entrou no mundo com o primeiro, e não só com o primeiro, mas com todos aqueles que, juntamente com o primeiro, são também como ele, Adão. Todos pecamos e o resultado deste pecado é a morte. Então todos seríamos como o primeiro Adão. O primeiro envolve todos. Todos. Só que uma humanidade destinada a morrer porque pecou. Daí precisava. Mas o que precisa ser consertado é imaginar que o pecado só daquele indivíduo aqui veio como num fio direto até mim, que nasço aqui milhares ou milhões de anos depois. Isso não. Toda esta gente aqui é Adão. Todos estes pecaram. E este pecado é um pecado de natureza. Começou com o primeiro e se tornou um pecado de natureza. Todos foram Adão no pecado. Por que que uma criança nasce com o pecado? Sem consciência, antes de... Por quê? Nós podemos dizer simplesmente que essa criança foi concebida num mundo pecador. E por isso mesmo ela respira o pecado como um ar envenenado que a envenena por dentro também. Entendi. Não é que no nascimento de cada um Deus carimbe, por assim dizer, o pecado, que aqui se dá o nome de pecado original. Não, pelo fato de sermos concebidos num mundo adâmico, num mundo povoado de Adão, este ar poluído pelo mal se respira. Claro, se uma mulher der à luz num ambiente poluído, a criança vai sofrer. Que culpa teve a criança? Nenhuma. Nenhuma. Só que ela sofre também as consequências de ter nascido num ambiente poluído. Assim se dá com o pecado. Davi vai dizer no Salmo, minha mãe concebeu-me no pecado. Agora, só cuidado para não afirmar com isto que o ato sexual seja pecaminoso. Não é? Significa que eu não vivi um instante sem o pecado. Concebido, eu fui concebido num mundo pecador. E respiro o pecado, entra em mim. Para que o pecado não entrasse em mim, Deus teria que fazer um verdadeiro milagre. Para que eu vivesse num ambiente absolutamente poluído e o pecado não entrasse em mim.
um verdadeiro milagre. A fé católica diz que o fez na Imaculada Conceição. Mas um verdadeiro milagre. Não receber ou não lhe fazer mal o ar poluído em que ela nasceu. Então, todos nós somos Adão, nascemos poluídos em Adão, cometemos pecados pessoais e esses pecados nos levam à morte. Portanto, a morte não é simplesmente o castigo de Adão. Ao envenenamento de Adão, acrescentamos também os pecados pessoais que realizamos com o primeiro uso da razão. Todos nós cometemos pecados pessoais, só que esses pecados pessoais, no uso da razão, estão em relação estreita com o mundo adâmico no qual nós nascemos. É a chamada concupiscência da carne? Poderíamos atribuir? Poderíamos, desde que se entenda por concupiscência algo que vá além de um mero desejo. O desejo é uma coisa neutra. Certo. Já a concupiscência pode ser entendida como uma inclinação ao mal. Nascemos no mundo adâmico, somos Adão, inclinados ao mal, e, vindo o uso da razão, que fazemos? Pecamos de pecados pessoais. E esses pecados pessoais levam à morte. Portanto, há uma relação entre pecado e morte. Tá? Nós temos... Está na hora do nosso intervalo, vamos obedecer o tempo. Vamos ser obedientes. Esta agora, nesse segundo tempo, explicar que é a morte. Porque nós pensamos que a morte seja a morte biológica. E eu não excluo a morte biológica, nem Paulo a exclui. Só que a morte biológica não é toda a morte. Ela é uma parte da morte. Ela é a cessação definitiva, abrupta, definitiva, desumana da vida neste mundo aqui. Agora, para além da morte física, existe a morte segunda. Ou seja, a morte é um portal, é uma espécie de portal que nos leva ao reino da morte. Se entra no reino da morte através da morte física, da morte biológica, e se permanece nesse reino da morte. O salário, o estipêndio do pecado é a morte, mas não apenas a morte física, e sim a morte segunda, ou seja, a separação absoluta de tudo aquilo que é vida e, sobretudo, da vida de Deus. É o que a teologia tradicional, depois, e clássica, chamará de inferno. Mas se entra no reino da morte. O pecado é isto. No momento em que se peca, se recebe o salário. Aqui está o cheque, pela ação que fez. É possível que ele não tenha sido descontado ainda. Mas a importância já está lá. Já está lá à sua disposição. É só descontar o cheque. Se não quiser descontar já, ele será descontado na hora da morte. A importância já está à sua disposição. É o que recebe o pecador. É o seu salário. É a morte eterna. Me ocorre uma pergunta agora. Essa morte, que é, de fato, a falta de comunhão, né? Corta-se a comunhão com Deus, essa morte segunda, ela pode acontecer de uma certa forma antes da morte biológica ou só acontece depois da morte biológica? Completamente só depois. Só depois. Agora, enquanto há vida, há esperança. Agora. Enquanto se está vivo, o que acontece? Já está naquela situação, já está
eu diria que não entrou ainda, mas já está naquele digamos, naquele cerco, ou naquela porção, já está naquele, me foge agora a palavra, já está gravitando ao entorno da morte segunda. Já está gravitando. O epicentro é a morte segunda ali. Ele está ali ao redor. Mas o que acontece? Tome o exemplo, eu estou tomando um exemplo extremo para ser mais claro. Tome o exemplo de um matador oficial, de um homicida, de alguém que carrega na consciência centenas de mortes, um traficante de drogas que destrói a vida de si e de meio mundo que encontra pela frente e mata. Esta pessoa vai ser castigada. Eu diria que esta pessoa já gravita ao redor do castigo. Já está aqui. O próprio fato de ela existir, tão quebrada, tão esquizofrênica, tão completamente desjuntada, a leva a anos-luz de distância do verdadeiro homem que é Jesus. Entendi. Ao invés de se humanizar em Cristo, ela se desumaniza e torna-se pior do que o animal mais cruel que existe. Ela está numa situação de anos-luz longe do verdadeiro homem. Mas mesmo assim, nem tudo está perdido. Mesmo assim, ela está inconsciente disto e gira ao redor disto, e isto a atrai sempre mais. É preciso um milagre. Até o dia em que ela morra e ela entre nesse estado onde ela mesma se meteu. Sim, você falou a palavra certa, é preciso um verdadeiro milagre para que uma pessoa saia desta roda, deste cerco e passe para um outro que é Jesus. Esta pessoa está mais longe de Deus do que um animal. Porque o animal não é responsável por aquilo que faz. Ela sim, ela está muito longe. E isto não é já uma fratura, isto não é já um castigo. É, só que ela não se olhou no espelho ainda. Ela não se viu ainda na sua deformidade total. Isto vale para qualquer pecador, hein? Eu estou dando um exemplo aí de um traficante, mas não é preciso chegar a tanto para se tornar presa deste epicentro mortal aqui. E essa morte aí é a morte eterna. Quando Paulo fala em morte, usa a palavra grega thanatos, é a morte eterna que ele se refere. A outra morte, ele não dá o nome de morte. Ele usa o verbo koimastai, dormir. Os que dormiram em Cristo. Mas não usa esse verbo aqui. Interessante. Esta é a morte eterna e esse é o salário do pecado. Vai para cá. Certo? É isto e que Paulo fala aí, é o versículo complicado. Agora, claro, toda a humanidade iria para cá e vai para cá, abstração feita da redenção gratuita em Jesus Cristo. Abstração feita. Porque se não terminamos aqui, é porque alguém, no desígnio de Deus, se tornou um segundo Adão. Um novo Adão. Que não conduz à morte, mas conduz à vida. Ele assume a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. Morreu a nossa morte. Para que nós morrêssemos a dele. E este novo Adão faz sim com que a humanidade o homem, é o Adão que Deus projetou. Deus não projetou aquele primeiro que trabalhou para a morte. O verdadeiro Adão é o segundo Adão, é o novo Adão.
Este é o novo Adão projetado por Deus. Se nós nos revestimos do primeiro, nós devemos ou podemos nos revestir do segundo Adão também. E aí começamos um caminho inverso, não um caminho que leva de degringola em degringola para a morte eterna, mas um caminho que nos arranca do poder das trevas e nos traz para o verdadeiro Adão. A isso chamamos de conversão? A isto chamamos de primeira conversão, mas seria o capítulo anterior, seria o capítulo posterior, o capítulo 6º da carta aos Romanos. O capítulo 6º. Aí, Paulo, por assim dizer, mostra como nós podemos nos unir ao verdadeiro Adão, ao segundo Adão, que gera para a vida, o que conduz para a vida e não para a morte. Entendi. A primeira conversão é o batismo. Sim, nos tempos de Paulo era uma verdadeira conversão porque eram adultos que eram batizados. Hoje são criancinhas aí que não entendem, mas que são recebidas na fé da igreja, enquanto não apostatarem, não é? Enquanto não mandar embora esta fé pecando por incredulidade. Assim, sim, nós nos unimos ao verdadeiro Adão, que é Cristo. Agora, Paulo descreve isto vivamente no capítulo 6º da carta aos Romanos. Só que esta união nossa com o verdadeiro Adão tem que ser uma união real, visível e pessoal. Como se dá isso? O verdadeiro Adão esteve entre nós há 2000 anos atrás. Viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, desceu à mansão dos mortos, foi ao inferno e, por não ter pecado pessoal, não podia ser lá retido, mas lá abriu a porta da eternidade. Mas agora, como se unir verdadeiramente e pessoalmente? Porque cada um tem que ser pessoalmente unido a este novo Adão que é Jesus. Como se dá isto aqui? Isto aqui se dá através do batismo. Para nós é o primeiro contato que se tem com Jesus Cristo. E um contato decisivo, porque a pessoa que é batizada, é pena que não conhecíamos nada e não tínhamos consciência, se consagra, se entrega ao novo Adão. Ela não tem escolha, ou o primeiro que gera para a morte e que age para a morte, ou o segundo que conduz à vida. Não existe um terceiro Adão que leve a não sei onde. E esta vida aqui termina. E esta vida aqui ou termina lá embaixo, ou termina lá em cima. Depende de que Adão nós somos membros. Se nós somos membros do primeiro Adão, ou se nós somos membros do segundo. Eu vou entrar nesse assunto no próximo programa, porque está na hora de nós encerrarmos. Vamos encerrar por aqui. Sim. E agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Até o próximo domingo, com a graça de Deus.